cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. E nós vamos estudar hoje a segunda parte, ou seja, nós vamos estudar sobre a oração. Como vimos na primeira lição, a coisa mais importante para se receber a bênção de Deus é a fé. Fé que não é produzida na nossa mente, não é produzida por nós. A fé é produzida em nós quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. A fé é aquela certeza das coisas que se esperam, que vem ao nosso coração quando nós recebemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra,
damos ouvidos e praticamos a palavra de Deus. Eu acredito que neste programa o Senhor Deus haverá de derramar do seu espírito, do seu entendimento, abrindo nosso entendimento e deixando-nos conhecer o que é a oração. E a oração que vamos estudar hoje é a oração da fé. Nós sabemos que existem vários tipos de orações. Por exemplo, existe a oração que o pecador faz quando recebe Jesus como seu Salvador. Existe a oração do louvor, da adoração, a oração em que você se entrega na mão de Deus para obedecer-lhe em qualquer assunto da vida. Existe a oração também da intercessão, que você intercede por alguém, alguma outra pessoa, conhecida sua, não conhecida. Bom, existem outros tipos de orações, mas existe aquele tipo de oração que nós devemos fazer para receber a bênção de Deus e que a Bíblia chama de a oração da fé. A oração que realmente nós fazemos e ela produz os resultados que nós desejamos. E é o que nós vamos estudar nesta nossa lição de hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito importante o que nós vamos aprender aqui. Então eu convido você a abrir o seu coração para Deus, a se preparar, porque na hora em que nós terminarmos esse estudo, essa lição, nós vamos fazer uma oração. E eu quero que você libere o poder de Deus. Eu quero que você receba a sua bênção. Não importa onde você se encontra, não importa o mal que está na sua vida. Você vai entender como é que se faz a oração da fé, o que é a oração da fé, e vai receber a sua bênção. Eu não venho aqui simplesmente para ocupar um espaço na televisão, para fazer uma fita de vídeo. Não, eu venho aqui como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como ministro eu venho lhe trazer a bênção, que eu tenho certeza que se penetrar no seu espírito, haverá de transformar você completamente. Então vamos entrar logo nesse assunto. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, está escrito assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa oração é tão forte que ela é feita para a pessoa que está doente, mas se ela tiver cometido pecados e ela se chegar para Deus, essa oração é suficiente para a pessoa ser perdoada. Então vamos deixar hoje o Espírito de Deus abrir a palavra, nos revelar a palavra e nós vamos sair abençoados. Amém? Bom, uma das maneiras de nós sabermos o que uma coisa é aprendendo primeiro o que é que ela não é. Então vamos aprender aqui agora o que é que a oração da fé não é. Preste atenção. Abra por favor em Efésios capítulo 4, versículo 31. Muitas pessoas acham que a oração da fé é feita quando você abre a boca e grita, e esperneia diante de Deus, reivindicando aquilo que é seu. Não há necessidade de haver gritarias, não há necessidade de você chorar diante de Deus, espernear, altear a sua voz. Aqui em Efésios 4, 31 diz assim: toda a amargura, a ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Aqui fala também em gritaria. Bom, se a Bíblia manda tirar a gritaria do nosso meio, então a oração da fé não é a oração da gritaria. Entenda o seguinte: não é o volume de voz que você emprega que lhe dará o sucesso contra o mal que está lhe atacando, e sim o que é que está por trás dessa sua palavra. E o que é que tem que estar por trás? A fé. A oração é da fé, quer dizer, a oração da revelação de Deus, a oração da certeza. Há pessoas que acham que eles têm que franzir o corpo todinho, cerrar os dentes, então gritar: demônio em nome de Jesus, e por aí fora vai. Tudo isso é bobeira. Você pode falar muito calmo: demônio em nome de Jesus, pega o que é seu, vai embora, com a voz bem baixa, sem gritar, e o bicho tem que lhe obedecer. Então nós já vimos que a oração da fé não é a oração da gritaria, também não é a oração da incerteza.
No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2, nós temos aqui o relato de um homem que foi curado pelo Senhor Jesus no seu ministério terreno. Era um homem leproso que chegou perante Jesus e fez a seguinte oração. Mateus 8:2. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Era um homem, um pobre leproso, que estava perambulando pelos campos, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo subiu uma montanha e milhares de pessoas vieram ouvir Jesus ensinar. Ele deve ter ouvido essas palavras lindas que saíram do lábio do mestre e ficou satisfeito, feliz. Terminado o sermão, todo mundo se dirigindo para os seus lares, ele veio correndo onde estava Jesus, prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. O que é que fez Jesus? Meu irmão, na mesma hora Jesus estendeu a mão, tocou no homem e disse: quero ser limpo. Por que ninguém precisa fazer hoje a oração da incerteza? E a oração da incerteza não é a oração da fé. Porque entenda o seguinte: suponhamos que Deus diga para a minha pessoa ou para qualquer outra pessoa: eu não quero curar você. Então ele deixou de ser Deus. Porque ao leproso, ele afirmou que queria curar. Ora, se ele quer curar um e não quer curar outro, então ele tem dois tratamentos para os homens. E quem tem dois tratamentos não é Deus. Você está entendendo? Mas graças a Deus que ele não tem dois tratamentos, ele tem um só. Se não tivesse mais nada escrito na Bíblia, só essa declaração já era suficiente para qualquer pessoa se convencer que Deus quer curá-la, como ele quis curar o leproso. Então vamos ver agora mais uma declaração, por exemplo, do que é a oração da fé, o que a oração da fé não é. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Estamos vendo primeiro que ela não é, para depois vermos que a oração da fé é. Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Meu irmão, a ira do homem, o revoltar do homem, não opera a justiça de Deus. Então, o revoltar do homem não é a oração da fé. Ele, inclusive, pode fazer com as mesmas palavras que o que fez a oração da fé usou. Mas aquilo não é a oração da fé. É um parente que está doente, é uma pessoa que está passando mal, a pessoa se ira, diz: vai acontecer em nome de Jesus, e não acontece nada. Eu lembro-me de uma vez que eu fui visitar uma senhora que estava em câncer estágio terminal. Eu conhecia bem a família, já tinha até expulsado demônios da filha dessa senhora, ela ficou liberta, problema sério. E um dos filhos, que não ia à igreja, fumava, estava lá, e ligaram para mim, que eu, por favor, fosse, eu tinha tempo, fui. Chegando no hospital, ela estava na UTI nas últimas, o médico exigiu que eu vestisse aquela roupa, e eu fui até onde a senhora estava. Chegando lá, eu vi que ela estava na hora de partir. Eu fui no ouvido dela, Dona Maria, que é o pastor Soares, que está presente aqui, e eu não vou enganar a senhora, a situação da senhora está difícil, a senhora está partindo para a eternidade. Ela não falava mais, eu disse: a senhora está me ouvindo? Segurei a mão dela e disse: se a senhora estiver me ouvindo, eu quero falar que o plano da salvação é esse, assim que Deus fez, e pá, e pá. Ensinei toda a salvação e disse: se a senhora quer aceitar Jesus, aperta a minha mão e repete no seu coração essas palavras: ó Deus, eu aceito Jesus, a oração do penitente. E ela ficou apertando a minha mão. Foi: Dona Maria, só está apertando a mão, só não quer aceitar Jesus, só solta. E ela não soltava, ficava apertando. Tudo bem. Quando acabou daquilo ali, eu saí, eu estava trocando aquela roupa que eu tinha posto por cima do terno. A família estava ali e um dos médicos veio e disse: olha, pastor, eu aprecio o que o senhor fez, mas eu quero dizer para o senhor que a senhora está partindo. Eu falei: eu sei, doutor. Eu estava levando ela a Cristo. Aí um dos filhos, esse que de vez em quando puxava um cigarrinho, que não ia à igreja: o senhor está enganado. Eu vou provar para o senhor quem é o meu Deus. E o médico ficou assim, o olho arregalado, tomou um choque, ficou meio sem graça, olhou para mim, eu fiz assim: eu não tenho nada com isso não.
E o rapaz disse, o meu Deus vai curar a minha mãe e o senhor vai quebrar a cara. O médico disse, rapaz, você está um pouco enganado. Se tem uma pessoa que quer a sua mãe boa, sou eu sou um profissional exatamente para fazer o melhor. Agora, eu estou falando dentro das possibilidades médicas científicas. Se o seu Deus quiser fazer, tudo bem, ele tem todo o direito e eu vou até aplaudir o que eu quero. Eu ficou uma situação meio constrangedora, eu saí, o rapaz ficou ali falando bobagem. Não demorou meia hora, a senhora faleceu. Quer dizer, aquilo ali foi oração da fé? Não. Aquilo ali, além de presunção, foi a ira do homem. Era a mãe dele, ele ficou revoltado e disse que Deus iria curar. Como muitas vezes as pessoas tomam uma posição e acham que aquilo é oração da fé. Isso não é oração da fé. Então vamos ver o que é a oração da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o Espírito Santo nos mostra o que é a fé. Entenda o seguinte, está escrito aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a oração da fé é a oração da certeza, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Entenda bem, se eu não tenho a certeza no meu coração de que aquela bênção me pertence, eu não tenho condição de fazer a oração da fé. E se a oração da fé não for feita, a obra não vai ser realizada. Então a oração da fé é a oração da certeza, da convicção, em que você sabe porque sabe, não sabe explicar como é que você sabe, mas você sabe que aquela bênção lhe pertence. Isso é a oração da fé. A oração também da fé é a oração da decisão. Por exemplo, em Marcos, capítulo 11, versículo 23, está escrito a seguinte afirmação do Senhor Jesus: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Então a oração da fé é a oração da decisão. Você está convicto, veio a fé, a certeza, e você vai e fala ao monte. Você fala ao problema, você fala à doença, você fala à macumba, você fala ao sofrimento, ao câncer, o que for. Com aquela certeza, sem duvidar, ergue-te daqui e lança-te no mar. Caroço, hérnia, dor, eu não quero você na minha vida. Quando você fala isso, o que acontece? O poder de Deus entra em ação e realiza aquilo que foi determinado. Vamos ver algumas vezes Jesus fazendo a oração da fé, da certeza, sem aquele formalismo que nós conhecemos como oração. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 8 e 9. Está escrito, João 2, 8 e 9. Da seguinte maneira: e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Aqui é o seguinte, o Senhor Jesus havia sido convidado a um casamento. A família toda dele foi convidada. E lá estava sua mãe, seus irmãos. Não se fala em José, não sei se José já havia morrido, só que a Bíblia omite José nesse caso. E quando Jesus estava ali no casamento, de repente o vinho acabou. Maria, que até então achava que Jesus lhe obedeceria em tudo, porque era a mãe dele, e ele até então obedecia, chegou perto de Jesus e disse, Senhor, eles não têm mais vinho. E Jesus então quis deixar bem claro para Maria que de agora em diante ele não seria mais o filho de Maria, e sim o Deus eterno. Ele disse, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, quando a minha hora chegar, eu sei o que fazer. Você não precisa ficar falando comigo. Vamos dividir as partes aqui agora. Não é que Jesus tenha sido ignorante com Maria.
ele tomou uma posição. Dito isto, daí um pouco ele diz aos serventes: peguem essas talhas aqui e encham ela de água. Encheram e puseram lá. Não diz a Bíblia quanto tempo passou. Jesus vira-se para ele depois e diz assim: tirai agora e levai ao mestre-sala. Só isto. Foi a declaração de certeza de Jesus: tirai agora. Não era antes nem depois. Tiraram a água, levaram. O cidadão bebeu. Ué, esse é o melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Vamos ver um outro exemplo de Jesus, aqui em João mesmo, capítulo 9, versículos 6 e 7. O Senhor Jesus também determinando: e tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Entendamos o seguinte: o Senhor Jesus está passando com os discípulos por uma região, e ali tem um homem cego de nascença. Os discípulos disseram: mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? É aquilo que a gente chama pergunta sem pé e sem cabeça. Por quê? Se ele nasceu cego, como é que ele podia ter pecado antes de nascer? Aí alguém diz: missionário, o senhor não conhece a doutrina da reencarnação. Eu conheço, mas ela é mentirosa, diabólica, não existe reencarnação. Mas com que autoridade o senhor fala que não existe? Com a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo logo a seguir o juízo. Em outra parte ela diz: aquele que desce à sepultura jamais tornará a face da terra. Se Deus não falou a verdade num ponto, ele não falou em nenhum outro. Então reencarnação não existe. Isso é ponto estabelecido. Bom, aí o Senhor Jesus dá uma explicação dele. Mas, para que as obras de Deus nele se manifestem, é necessário que nós a façamos. Dito isto, cuspiu na terra, pegou a saliva com a poeira, fez um lodo, veio e untou os olhos do cego e disse assim para ele: vai e lava-te no tanque do enviado, Siloé. Eu não sei se o homem protestou, porque cego, alguém vai passando um lodo aqui, esfregando aqui, untando. O homem obedeceu. Chegando no tanque Siloé, não sei a dificuldade que ele teve para chegar lá, se alguém teve que guiá-lo, se ele então falava até besteira na hora: cidadão me passou lodo aqui, mandou lavar, que coisa esquisita, então respeita mais o cego. Não sei se ele falou isso. Chegou lá, pegou, jogou água aqui, jogou água ali, tirou. Quando ele tirou o último lodo, que ele abriu os olhos, ele estava enxergando. O que é que Jesus fez? Vai e lava-te no tanque de Siloé. A oração da fé, às vezes, é uma declaração de autoridade. Nós temos um outro exemplo, é Lucas 4,35. O Senhor Jesus está na sinagoga, pregando, ensinando a palavra de Deus, e de repente, o demônio se ira com Jesus e grita: ah, que temos nós contigo? É Lucas 4,34 agora. Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio de todo o povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Vamos entender isso aqui. Jesus está pregando, ensinando, talvez até ensinando sobre possessão de demônios, como é que o demônio ataca e como é que se vence o demônio, mostrando que o demônio não está com nada, que ninguém tem que ter medo de um orixá, de um caboclo, de um exu, de uma força da magia negra, por mais poderosa que ela pareça ser, que são espíritos derrotados. Diante do nome deles, todos eles caem de joelho. Ele está falando, de repente o demônio não aguentou e parecia que o homem era um representante do inferno, e ele tentou enfrentar Jesus em três frentes. Que tenho eu contigo? Não vem não, Jesus. Eu estou aqui porque isso aqui é o meu comércio. Adão me passou o direito. Eu estou legalmente aqui. Mentira, ele era um intruso, porque ele mentiu para Adão. Jesus disse que quem não entra pela porta, nascimento materno desse mundo, é ladrão e salteador. Ele, Jesus, entrou pela porta. Não era ladrão nem salteador. Aí o Senhor Jesus não deu resposta ao demônio, porque não se deve dialogar com o demônio. Nunca entra em diálogo com o demônio partiu para a segunda frente.
dizendo assim: vieste destruir-nos. Alguma tradução fala antes do tempo. O demônio sabe que tem um tempo que Deus vai pegar Satanás, todos os demônios, vai lançá-los no inferno. E ali também serão lançados as pessoas que não nasceram de novo, que não se converterem. Jesus não deu resposta para ele, ele passou para a terceira afronta, o terceiro princípio que ele tentou usar, disse: bem sei que és o Santo de Deus. Por que ele falou isso? Porque, como Santo de Deus, o Senhor Jesus não podia operar aqui no mundo. Porque Deus deu a terra para o homem. E o homem passou a autoridade para o diabo. Mas Jesus, nesta hora, não era o Santo de Deus. Ele era o Santo de Deus, mas ele deixou a sua glória. Ele era um como nós. Ele passou pela porta, pelo nascimento materno. Jesus é semelhante a nós. Ele é Deus, mas ele é homem. Aí Jesus vira para o demônio e diz: cala-te e sai dele. Na mesma hora o demônio saiu. Então Jesus fez a oração da fé. A oração da fé é a oração da certeza sobre a palavra de Deus. Você está entendendo? Agora vamos aprender como é que se faz a oração da fé. Josué, capítulo 7, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 7, temos aqui uma informação do Espírito Santo sobre a chamada de Josué. O próprio Deus, conversando com Josué, ele diz o seguinte: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Entendamos o seguinte: quando Deus falou com Josué, e Josué, você tem que andar na minha palavra. Você não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Para a direita nós podemos entender o fanatismo. Quantas pessoas começam bem e depois começam: não, é porque eu tive um sonho, eu tive uma visão, a irmã fulana de tal é muito santa de Deus, ela teve uma revelação. Estão se desviando para a direita. Fanatismo. E vão se arrepender. Nós não podemos desviar nem para a direita e tampouco para a esquerda, para o materialismo evangélico, cristão, a fé racional. Não, eu não creio, só se eu ver com os meus olhos, porque você entende. Não podemos nem para a direita nem para a esquerda. Ninguém fará a oração da fé se estiver desviado para a direita ou para a esquerda. A oração da fé tem que ser feita, só pode ser feita por aquelas pessoas que estão na palavra de Deus. Também, para se fazer a oração da fé, nós não podemos ter pecado na nossa vida. Vamos para Isaías, capítulo 59, versículo 2. Está escrito aqui: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Entendamos o seguinte: quando a pessoa tem iniquidade na vida, ela tem uma divisão entre ela e Deus. Iniquidade é toda obra que contraria a palavra de Deus. E quando ela tem pecado, ela encobriu o rosto de Deus para que Deus não ouça a ela. Pecado é errar o alvo. Entenda o seguinte: quando eu peco, eu ando em iniquidade, eu estou abraçado com o pecado, com o erro. Eu estou envolvido com ele. E não adianta eu orar: demônio, você vai sair daqui, vai embora. Eu estou amarrado nele. Ele não sai. Ora para Deus tirar o meu pecado, ele não sai. O pecado só sai, ou eu sou liberto dele, quando eu confesso: meu Deus, eu errei. Meu Deus, eu pequei. Eu reconheço o pecado, eu confesso o pecado, eu abandono o pecado. Naquela hora, o poder perdoador de Deus passa por mim e me liberta do pecado. Às vezes, eu estou liberto só numa questão de 1 milímetro, mas estou liberto.
Mas é tão recente a minha libertação que eu ainda sinto o bafo do pecado, a lembrança do pecado. Eu ainda tenho um remorso, eu fico triste. Mas com o tempo eu vou me afastando, que eu estou na palavra de Deus. Até que é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que assim como dista o Oriente do Ocidente, o Senhor Deus afasta de nós os nossos pecados. Agora, se eu volto a pecar, o que acontece? Eu abraço ele de novo e aí tenho que passar por todo o processo de arrependimento, pedir perdão e confessar e abandonar. Agora, o bom é que eu abandono, porque sempre vai afastando. Deus diz como dista o Oriente do Ocidente. Por que Deus não falou como afasta o Polo Norte do Polo Sul? Eu vou lhe explicar. Suponhamos que a minha mão aqui seja o globo terrestre. Aqui em cima é o Polo Norte, aqui embaixo é o Polo Sul. Nós estamos aqui no Brasil. Pegamos um avião e vamos em direção ao norte. Chegamos no Polo Norte, cruzamos ele, já estamos em direção ao sul. E vamos encontrar o sul. Chegamos no sul, cruzamos, já estamos em direção ao norte. Então, uma vez você estaria fora do pecado, outra vez no pecado. Oriente e Ocidente. Você pega o mesmo avião e viaja ao Oriente, Oriente ao nascer do sol. Você viaja em direção, rodeando o mundo. Você sempre está viajando em direção ao Oriente. Você nunca encontra o Ocidente. Que isso, missionário? É verdade. Pode olhar no mapa mundi e ver se você consegue, indo ao Oriente, encontrar o Ocidente. Como se você for ao Ocidente, você nunca encontra o Oriente. Você pode viajar a vida toda e ainda sempre está viajando ao Oriente. Então, como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. E não lembra mais. Agora, se tiver pecado, entenda bem, o rosto de Deus está encoberto. Se houver iniquidade, há uma separação. E aí, meu irmão, não tem jeito, nada funciona. Também para se fazer a oração da fé, não pode haver dúvidas. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Está escrito assim: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Entendamos. Quando formos pedir, e o pedir aqui é o verbo aiteo, que é o determinar, nós temos que pedir com fé. Lembra-se que eu disse que a fé é importante? Aí eu não tenho fé, então vá ouvir a palavra de Deus até você ter fé. Porque sem fé não adianta determinar, pedir. Agora, você tem fé e determina, você não pode duvidar. Porque a pessoa que duvida, ela não recebe nada de Deus. Duvidar é mais ou menos o seguinte: eu até descobrir o que era duvidar, quebrei muito a cara. E você vai dizer, missionário, acontece comigo sempre. Quantas vezes você está orando, pedindo, determinando, mas lá no fundo do seu coração há uma voz, uma sensação, um testemunho interior que não é dessa vez que não vai funcionar. Já aconteceu com você? Comigo, ó. Até eu aprender que isso era dúvida. Mas, missionário, eu não sou responsável. Se você deixar a dúvida ficar. Por exemplo, se lhe dá vontade de adulterar, roubar, matar. Não, está amarrado, eu não faço isso. Ah, você resiste? Resisto. Então resista também à dúvida. Basta que você assuma uma posição. Eu não vou fazer isso. Eu não vou duvidar. E o que vai acontecer? O diabo terá que abaixar a cabeça e bater em retirada, porque você então tem a certeza. Agora, se você duvida, você é como a onda do mar. Ou seja, você está me assistindo aqui agora, é como se eu estivesse escovando o seu espírito. A fé vem e você se sente forte. Estufa o peito, eu posso lutar contra esse mal.
Você dá 2 passos para frente e diz: diabo, em nome de Jesus, pega o que é seu e vai embora. Mas você é uma pessoa que não está firmada na palavra. Amanhã de manhã você acorda e o diabo traz os mesmos sintomas. Aí você diz: puxa vida, eu não sei, mas parece que eu não entendo esse negócio de oração da fé. E você tinha dado 2 passos para frente e deu 2 para trás. Aí você pega uma outra fita minha, ou essa mesmo, ou assiste um outro programa, ou vem à igreja, e novamente eu te escovo o espírito, e você dá os 2 passos para frente e diz: agora não, Satanás, pega o que é seu e vai embora, e pai, pá. Mas o diabo sabe que mesmo queimando ele tem que resistir, porque você é um inconstante. Amanhã de manhã você acorda, sintoma está permanecendo. Rapaz, eu não entendo. Parece que esse negócio de fé é para o missionário Soares. O que é que a Bíblia diz? Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Bom, nós vimos então o que a oração da fé não é, o que a oração da fé é e como se faz a oração da fé. Sobre a palavra de Deus, sem duvidar, sem pecado e também sem se desviar da palavra, né? Agora vamos ver o que devemos fazer quando a resposta tarda. Porque algumas vezes parece que ela tarda. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o Espírito Santo nos dá aqui uma grande lição do que devemos fazer. Ele diz o seguinte: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Senhor, senhora, meu querido, minha querida irmã, nós temos que viver da fé, não é da vista, não é daquilo que os nossos 5 sentidos nos dizem. Nós temos que viver da certeza que vem ao nosso coração, em face de qualquer contrariedade, de qualquer situação adversa. E quando nós recuamos, o Senhor Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Você gostaria de ser uma pessoa que Deus olhasse e dissesse: tem um mínimo prazer nessa pessoa? Claro que não. Nem eu, nem ninguém. Mas toda pessoa que recusa tem esta posição de Deus. Recusa não, que recua, que retrocede, que volta atrás. Esta pessoa que desiste. Esta pessoa que volta e diz: eu não tenho condição, isso não é para mim, eu não mereço, eu não vou conseguir. Amanhã eu faço oração mês que vem. Deus está dizendo: eu não tenho prazer em você. Meu irmão, não deixa Deus falar isso para você. Você não sabe se uma bênção é sua? Então não determine. Não tome uma posição. Peça, missionário Soares, ensina isso aqui no programa. Pastor, ensine na igreja. Me explique isso aqui até você entender. Jesus disse o seguinte: quando você for construir uma torre ou uma casa, primeiro pare, pegue o lápis, a caneta e anote: vou gastar tanto com o engenheiro para legalização, vou gastar tanto com as fundações, manda fazer um exame do terreno, vou gastar tanto com a alvenaria, com a estrutura, com a alvenaria, com acabamento, com as mobílias, com tudo, até com o frete da mudança. Para não dar o caso de quando chegar na metade da construção, acabou o dinheiro e a obra fica por acabar. Aí passa alguém e olha, tentou fazer e não conseguiu, quebrou a cara, e quebrou mesmo. Então Jesus está falando: não faça isso, não faça isso. Primeiro assenta e vê se tem condição. Não tem, vai buscar condição. Eu não estou falando daquele problema, daquela dor que vem de uma hora para outra, que você diz: vai embora em nome de Jesus, vai embora. Você não aceita. Eu estou falando de uma situação de fato,
que já perdura há tempo, salvação do seu esposo, da sua esposa, uma injustiça que lhe foi feita e por aí afora vai. Você quer reverter uma situação que aparentemente não tem solução. Então você tem que adentrar na Bíblia, fazer um estudo por você, não é o outro fazer para ele não, é por você aprender, escrever, tenho condição, eu vou em nome de Jesus. E quando for, não retroceda. Outra, não olhe para trás. Não olhe para trás. Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino dos céus. Se você olhar para trás, provavelmente você vai retroceder. Ficar firme olhando para Jesus. Um outro ponto é não fazer acordo com o diabo. Eu não vou dar um versículo bíblico, isso aqui é por experiência. Muitas pessoas fazem um acordo com o diabo. Bom, o meu marido, uma senhora diz, ele tinha 10 amantes. Eu determinei que ele é meu, ele largou 8, só tem 2, porque ele tem filho com as 2. Bom, melhor do que nada. Não, senhora. Ele tem que ter 0. Ele tem que ser só o seu marido. O meu filho bebia 2 garrafas de pingo, só bebe 2 doses. Não, tem que beber 0. Você está fazendo acordo com o diabo. Uma senhora uma vez me telefonou do Nordeste, disse, missionário, meu filho não chegava, nasceu assim, tal. E foi a vários especialistas, operou e nunca viu nada. Mas pelo seu programa ele passou a enxergar. Só que ele tem umas manchas no olho e o doutor agora quer operar, fazer uma raspagem para tirar a mancha. Deu fazer? Eu disse não. Ué, mas o senhor é contra o médico? Eu não sou contra. Mas o médico conseguiu curar ele? Não, operou e não conseguiu. Deus está fazendo um milagre. Está no meio de um processo. Eu disse, espera um pouco. Dê tempo para Deus terminar a obra. Porque pode ser até que naquela raspagem há uma barbeiragem ali e não utilize o olho de novo. Claro, ela primeiro foi buscar ajuda e não conseguiu. Agora que Deus abriu os olhos, vai cooperar? Espera mais um pouco. Eu lembro de um caso, eu estava em Nova Iguaçu, muitos anos atrás, foi mais ou menos 76, 77, algum tempo é isso. E eu estava num clube fazendo a reunião e passou no clube, na rua, uma senhora andando com dificuldade. Ela andava com o calcanhar só de um pé, outro pé normal. Aí a palavra que eu disse entrou no coração e ela entrou no clube. Ouviu-me fazer o resto da preleção, gostou, ficou em pé. Eu lembro dela direitinho, gordinha, direitinho o jeito dela. Ainda agora eu estou lembrando. Aí terminou a reunião, ela virou a planta do pé e disse, missionário, olha aqui, tinha um olho preto assim. O que é isso? Ela disse, uma agulha entrou, quebrou, o médico já rasgou e não conseguiu encontrar, eu não posso pisar. Parece que já tinha 1 ano e meio aquilo. Eu estava ungindo o povo com óleo, eu ungi aquilo ali, mandei o mão embora. Não sei se eu ungi, eu sei que o dedo eu lembro que eu coloquei em volta, em cima ali. Mandei o mão embora, papá, e ela foi embora para casa. 2 dias depois, voltou na reunião, feliz, andando no calcanhar, disse, missionário, olha aqui. A agulha estava atravessada assim, na pele. O que eu faço agora? Sabe, minha irmã, Deus já fez a parte maior, só pega a agulha, rasga e tira. Ela olhou para mim, aquele dia eu dei um lenço ungido. Ela foi para casa, voltou numa outra reunião e deu testemunho. Pessoal, missionário, o senhor desculpa, mas pessoal, o primeiro dia que eu vim aqui eu encontrei um homem cheio de fé. Agora o segundo dia, me perdoa, missionário, mas encontrei um derrotado. O senhor disse que eu para ajudar Deus. Eu disse comigo, ora, ajudar Deus para quê? O doutor tentou e não conseguiu. Por que eu agora vou ajudar Deus? Cheguei em casa, amarrei que nem dormir. No outro dia, a agulha estava no lenço. Você está entendendo? Então não faça acordo com o diabo. Não, diabo. Ele tinha 10 amantes e não vai ficar com nenhuma. Ele é meu marido. Ela é minha mulher. Ele é meu filho. O comércio é meu. E para terminar, você quando fizer a oração da fé, você tem que crer que aquilo que você determinou, confessou como seu, lhe está sendo feito. Marcos 11, 23. Já lemos e vou ler de novo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Agora que vem a chave aqui. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito.
Você tem que crer, que acreditar, que é aquilo que você diz. Por que você diz? Porque você ouviu a palavra e teve fé. Porque você teve fé, você dirigiu-se ao monte e mandou o monte embora. Mandou a tuberculose embora. Mandou a dor embora. Mandou a AIDS embora. O câncer, o que foi? Agora você tem que crer, que acreditar que está sendo feito aquilo que você diz. Duas coisas. Você está confessando, você está dizendo e você está acreditando. Tem pessoas que estão dizendo e estão duvidando. Teatro inútil, não vai funcionar. Você tem que crer que vai se fazer, ainda não foi feito, aquilo que você diz. Então, preste atenção que você pode dizer uma coisa e não crer. Não, você tem que crer, tem que acreditar que vai acontecer aquilo que você diz. E Jesus garantiu, o que você disser lhe será feito. Você entendeu? Agora chegou o momento de eu fazer a oração da fé. Chegou o momento de você tomar posse da bênção. Não sei o que você tem, o mal que você sofre, mas eu sei que Deus quer e Deus vai lhe abençoar. Aqui está a minha mão. Venha, por favor, coloca a sua mão juntamente com a minha, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos entrar agora na presença de Deus. Oremos, em nome de Jesus, o Senhor invencível das batalhas. Nosso Deus e nosso Pai, estamos entrando em Tua presença neste momento e o fazemos em nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ó Pai, veja a multidão de pessoas que pelo país afora está orando comigo. Veja, meu Deus, os sofredores, os doentes, os enfermos, aqueles, meu Pai, que estão passando uma situação difícil, aflita, que estão verdadeiramente desesperados, ó Deus. Pai, eles ouviram Tua palavra, eles receberam Tua palavra, e agora, Pai, eles estão orando. Ó Espírito de Deus, venha, envolva essas pessoas. Espírito de Deus, venha e opera essas vidas. Ó Espírito de Deus, venha agora e opera. Pai, eu vou usar o Teu poder. O poder de Deus entra em ação agora. É onde essa pessoa está orando. E destrua desde o alto da cabeça até a planta dos pés o mal que essa pessoa tem. Como ministro da palavra de Deus, eu determino que esses males sejam desfeitos, essas dores, essas perturbações, esse caroço, esse mioma, esse tumor, essa hérnia, esse mal, seja ele qual for. Eu digo, diabo, é uma ordem. Diabo, eu exijo. Diabo, eu estou falando de acordo com a palavra de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Não resista, pega o que é seu e vai embora. Vamos, espírito do sofrimento, espírito da doença, vida da doença, eu exijo, saia desta pessoa, vai embora. Eu estou determinando, eu estou falando de acordo com a palavra do meu Deus. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu quebro o seu poder. Está quebrado, está desfeito, e eu declaro essa pessoa curada. Meu irmão, meu amigo, fique curado agora. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, obrigado,
E amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Orou, agradeça a Deus e agora creia que está se fazendo aquilo que você determinou. Procure o seu irmão agora. E se você foi abençoado, louve ao Senhor Deus, porque hoje Deus lhe deu a bênção, em nome de Jesus.